Este é o terceiro vídeo dessa super revisão que nós estamos fazendo para o concurso do CAU Amapá. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu fiz uma playlist aqui no canal com todos os outros vídeos. Então é só acessar lá e assistir. E hoje nós vamos falar das resoluções 93, 143 e 154. Então vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar das últimas 3 resoluções que faltam aí para o nosso edital, que é a resolução 93, a 143 e a 154. Então vamos começar. Resolução 93. Essa resolução dispõe sobre a emissão de certidões pelos CAUs. E logo de cara eu preciso te alertar que basicamente nós temos 3 tipos de cobrança quando se fala de resolução 93. Quais são essas cobranças? Primeiro, quais são os tipos de certidões que os CAUs emitem? Segundo, qual é a função dessas certidões? E terceiro, quais certidões são gratuitas e quais não são? Então vamos começar respondendo a primeira pergunta. Quais são os tipos de certidões que os CAUs podem emitir? Temos a certidão de acervo técnico, mais conhecida como CAT. Temos a certidão de acervo técnico com atestado, CAT-A. Certidão de registro e quitação de pessoa física, que é a CRQPF. A certidão de registro de quitação de pessoa jurídica, CRQPJ. E por último, a certidão negativa de débito, a CND. Certidão de acervo técnico, ou CAT, né? Antes de a gente começar a falar sobre ela, nós precisamos entender primeiro o que é um acervo técnico. Então vamos ver o que o artigo 3º nos fala. O acervo técnico do arquiteto urbanista é o conjunto de projetos, obras e demais serviços técnicos no âmbito da arquitetura e urbanismo que tenham sido por ele realizados e registrados no CAU-UF, por meio de registros de responsabilidade técnica, RRT, nos termos da legislação em vigor. Eu preciso que você se atente a uma coisa: não confunda acervo técnico com reserva técnica. Acervo técnico é o registro de todas as informações, de todo o trabalho que o profissional de arquitetura e urbanismo exerceu ao longo do tempo. Então, isso é um acervo técnico. É como se fosse o portfólio de todos os trabalhos que ele já realizou. Já a reserva técnica é quando um arquiteto faz uma parceria, digamos assim, com uma loja para fazer uma indicação junto ao cliente. E ele ganha uma comissão por isso. Lembrando que a reserva técnica é proibida, ela é vedada e nós já vimos isso na resolução 52, beleza? Então agora sim, vamos falar então da certidão de acervo técnico, a CAT. Está presente lá no artigo 6º, vamos ver. A certidão de acervo técnico, CAT, de arquiteto e urbanista é um instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do CAU-UF o acervo técnico que a constitui. Então nós não falamos que o acervo técnico é o conjunto de todos os trabalhos que o arquiteto já realizou? Então, a certidão de acervo técnico é esse documento que comprova esse trabalho, entendeu? Porque você não precisa tirar uma certidão de todo o trabalho. Às vezes o arquiteto ele precisa demonstrar apenas um trabalho ou outro, né, que ele emitiu RRT. Então ele vai lá e pede lá no CICAU uma certidão de acervo técnico. Tá bom, então nós já entendemos o que é a certidão de acervo técnico, a CAT, né? Então qual que é a diferença dela para a certidão de acervo técnico com atestado, a CAT-A? Vamos ver então o que diz o artigo 10, É facultado ao arquiteto urbanista solicitar certidão de acervo técnico constituída por atividade cuja realização seja comprovada por meio de atestado fornecido pela pessoa jurídica contratante, que será denominada certidão de acervo técnico com atestado, ou CAT-A. Gente, basicamente é o seguinte: o que eu preciso que vocês entendam para a prova é CAT. Quando estivermos falando de CAT, estamos falando de pessoa física, do arquiteto. Quando estivermos falando de CAT-A, certidão de acervo técnico com atestado, estamos falando de pessoa jurídica. Então, um é para comprovar o acervo técnico da pessoa física, o outro é para comprovar o acervo técnico da pessoa jurídica. Grave isso para sua prova que você vai gabaritar. Próxima certidão, certidão de registro e quitação de pessoa física, CRQPF. Então, basicamente, essa certidão serve para atestar que a pessoa física, no caso o arquiteto, com o registro ativo, está com o débito em dia perante o CAU. Então, veja bem, quando a gente fala de
certidão de acervo técnico, nós estamos falando daquele atestado, daquele documento que atesta todo o trabalho realizado pelo profissional de arquitetura e urbanismo. Já a CRQPF, ela atesta se o profissional com registro ativo está com débito em dia. É bem diferente, tá ok? E se nós temos a certidão de registro e quitação da pessoa física, nós também temos a certidão de registro e quitação de pessoa jurídica. Então vamos ver qual é a função dela lá no artigo 25. Ó. A certidão de registro e quitação de pessoa jurídica é o documento que certifica, para os efeitos legais, que a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo se encontra com o registro ativo e sem débito junto ao CAL. Então, basicamente, é a mesma coisa lá da CRQPF, né? Só que a diferença é que aqui é para pessoa jurídica. Então, essa certidão atesta que a empresa, né, a pessoa jurídica, está com débito em dia. A empresa, pessoa jurídica, com registro ativo, tá ok? E por que eu estou enfatizando esse registro ativo? Porque existem alguns casos que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ela não está com registro ativo, ela está com registro interrompido, suspenso, cancelado, ela deu baixa no registro. Então o que acontece nesse caso? Ela vai emitir uma CND, certidão negativa de débito. Olha para você ver o que diz lá o artigo 28. A certidão negativa de débito é o documento que certifica, para os efeitos legais, que o arquiteto urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo com registro interrompido, suspenso, cancelado ou baixado encontra-se sem débito junto ao CAL. Então essa é a grande diferença. Gente, ó, então rapidinho vamos revisar, ó. CAT, certidão de acervo técnico, atesta o trabalho da pessoa física. CAT-A, certidão de acervo técnico com atestado, atesta o trabalho da pessoa jurídica. CRQPF, certidão de registro e quitação de pessoa física, atesta que a pessoa física com registro ativo encontra-se sem débito junto ao CAL. CRQPJ, certidão de registro de pessoa jurídica, atesta que a pessoa jurídica com registro ativo encontra-se sem débito junto ao CAL. E a CND, certidão negativa de débito, atesta que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica com registro interrompido, suspenso, cancelado ou baixado encontra-se sem débito junto ao CAL. Vamos agora para mais uma coisa muito importante que despenca em prova, que é lá do artigo 32, que diz respeito à validade dessas certidões. Ó, as certidões emitidas pelo CAL terão prazo de validade de tempo indeterminado nos casos de CAT e CAT-A e 180 dias nos casos de CRQPF, CRQPJ e CND. E agora vamos saber quais são as certidões que são pagas e quais são as gratuitas. Lá no artigo 33, ó, serão emitidas gratuitamente as seguintes certidões: CAT, CRQPF, CRQPJ e CND. Então, como nós podemos ver, a única que não é gratuita é a CAT-A, certidão de acervo técnico com atestado. Mais uma vez, a certidão de acervo técnico com atestado é para a pessoa jurídica que quer comprovar, então, o seu acervo técnico. E agora vamos resolver algumas questões de prova sobre este assunto. Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal podem emitir certidões de seu interesse. Não é uma certidão emitida pelo CAL, hein? Então vamos lá. Certidão negativa de débito? Sim. Certidão de arquivamento tecnológico, CAT? Não, CAT é certidão de acervo técnico, então nós já achamos o nosso gabarito, né? Letra B. Vamos conferir as outras. Certidão de acervo técnico com atestado, CAT-A, ok. Certidão de registro e quitação de pessoa física e certidão de registro e quitação de pessoa jurídica. Então, nosso gabarito é a letra B. Próxima. A resolução do CAL 93 dispõe a respeito da emissão das certidões pelos CAUs. No que tange ao conteúdo dessa resolução, assinale a alternativa correta. A. A certidão de acervo técnico com atestado é a única dessa resolução com previsão de cobrança de taxa de expediente para emissão. Muito bem, nós já acabamos de ver isso, né? Que a CAT-A é a única que ela tem uma taxa a ser cobrada, ela não é gratuita. Mas vamos ver as outras. B. A certidão de acervo técnico, CAT, tem a validade de 180 dias. Não, tanto a CAT como a CAT-A tem prazo indeterminado, né? C. Todas as certidões previstas na mencionada resolução têm validade indeterminada. Não, somente a CAT e a CAT-A. As outras são 180 dias. D. Após a emissão, a CAT-A não poderá ser anulada. Poderá sim.
E a veracidade e a exatidão das informações e dos dados técnicos constantes do atestado exigido para a emissão da CAT-A são de responsabilidade do arquiteto e urbanista solicitante, não são de responsabilidade da pessoa jurídica, né? Estamos falando de CAT-A. Então, o nosso gabarito é realmente a letra A. Próxima questão, ó. O acervo técnico do arquiteto urbanista é o conjunto de projetos, obras e demais serviços técnicos no âmbito da arquitetura e urbanismo, que tenham sido por ele realizados e registrados no CAL, por meio de registro de responsabilidade técnica, certo ou errado? Exatamente, né? Resposta correta. Vamos falar agora da resolução 143 do CAL-BR, que fala do processo ético disciplinar. E a primeira informação importante que nós temos que saber é que ele pode ser instaurado de ofício ou mediante representação do interessado. E se for mediante representação do interessado, nós temos que saber que será através de uma denúncia escrita. E um dos requisitos dessa renúncia, nós temos vários requisitos, mas o principal que cai em prova é contar o rol de testemunhas. Quantas testemunhas podem ser chamadas para o processo? E esse rol de testemunhas é de 5 testemunhas no máximo. E ainda falando da denúncia, olha o que o artigo 18 nos fala, ó. A denúncia, depois de protocolada, deverá ser imediatamente encaminhada ao presidente do CAL, o F, né? Para a ciência e envio à respectiva Comissão de Ética e Disciplina do Estado, no prazo máximo de 7 dias. Grife, por favor, esse prazo, tá? Mas beleza, a denúncia foi aceita. E agora, o que acontece? Vamos ver então o que diz o artigo 23, ó. Acatada a denúncia pela Comissão de Ética e Disciplina, as partes deverão ser intimadas da instauração do processo ético disciplinar. Nessa intimação, nós teremos várias informações importantes, mas o que eu preciso que você não esqueça é: na intimação deverá constar o prazo de 30 dias para a defesa do acusado. E outra informação importante, também a apresentação do rol de testemunhas de no máximo 5. Mas qual que é o prazo para o processo ser concluído? Vamos ver o que diz o artigo 24, tá? O parágrafo único. O prazo para a conclusão da instrução do processo ético-disciplinar é de 180 dias, contados do acatamento da denúncia, prorrogável por mais 60 dias, mediante justificativa apresentada pelo relator e aprovada pela Comissão de Ética e Disciplina. Olha outra informação importante agora, ó, lá do parágrafo 3º do artigo 31. Se o denunciado alegar em sua defesa fato contrário às alegações contidas na denúncia, o denunciante poderá, a critério do relator e antes do despacho saneador, a que se refere o caput deste artigo, ser intimado para se manifestar no prazo de 15 dias. Então, por favor, grave esse prazo. Agora vamos por uma outra informação, que é com relação à audiência de instrução. Olha o que o artigo 36 fala lá no parágrafo 1º e 2º. A intimação das partes para comparecer em audiência de instrução deverá observar a antecedência mínima de 15 dias contra a data de comparecimento. As partes deverão apresentar o rol de testemunhas de até 10 dias antes da realização da audiência de instrução, com a indicação do nome completo, do endereço e, quando conhecidos, dos dados relativos à qualificação. Veja bem, nós temos 3 prazos importantes, ó. A intimação das partes para a audiência de instrução e julgamento deve ser feita com até 15 dias de antecedência. E essas mesmas partes, elas têm 10 dias de antecedência, né, 10 dias antes da audiência de instrução, para falar então quais serão as suas testemunhas, que lembra, no máximo 5 testemunhas, né? E uma última informação importante é que a intimação das testemunhas deverá ser feita com uma antecedência mínima de 3 dias. Outra coisa também que despenca em prova, qual que é a ordem de quem será ouvido na audiência de instrução e julgamento? Olha, decore isso. Primeiro será ouvido o denunciante, depois a testemunha do denunciante, depois a testemunha do denunciado e, por último, o denunciado. Então, grave essa ordem que é muito importante, eu já vi cair em prova, hein? Mas beleza, então tá ocorrendo lá a audiência de instrução e julgamento e agora nós vamos para a alegação final. Olha o que diz então o artigo 47. Encerrados os atos de instrução, as partes serão intimadas para apresentar alegações finais no prazo de 10 dias. Mais um prazo aí, ó. Feitas as alegações finais, nós passamos agora para o julgamento no plenário do CAL-UF. Então vamos ver agora o que diz o artigo 50, lá o parágrafo 6º, tá?
As partes e seus procuradores poderão acompanhar a sessão de julgamento no processo ético-disciplinar com direito à voz por até 10 minutos, incluído nesse prazo a manifestação tanto da parte quanto do seu procurador. Agora olha o que o artigo 53 não fala porque ele despenca em prova. Ó. O plenário do KUF deverá julgar o processo ético-disciplinar no prazo de até 60 dias, contados a data do recebimento do relatório e voto fundamentado aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina, excluído o prazo regimental do pedido de vista. Então, o prazo que o plenário do KUF e o plenário do KUBR também, tá? Tem para julgar o processo é de 60 dias, tá? No caso do KUF, julga-se o processo. No caso do KUBR, julga-se o recurso, porque é uma instância recursal, tá ok? Mas beleza, o plenário do KUF julgou o processo e a decisão foi desfavorável à pessoa, né, que estava sendo acusada. E aí, cabe recurso? Sim, cabe recurso ao plenário do KUBR. Uma informação importante, na verdade duas, né? Esse recurso tem efeito suspensivo e mais uma coisa, ele tem um prazo de 30 dias para ser impetrado. Depois de 30 dias não cabe mais esse recurso. Agora olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 55. Ó. Atendidos os critérios de admissibilidade recursal no KUF, a parte recorrida será intimada sobre o recurso interposto e a possibilidade de apresentação de contrarrazões no prazo de 30 dias. Então, o que seriam essas contrarrazões? Ó, nós temos a parte que acusou e a parte que foi acusada. A parte que foi acusada, ela perdeu o processo, porque o plenário do KUF, ele deu uma decisão desfavorável, né? Ele concordou com a pessoa que acusou. E daí, essa pessoa que foi acusada, ela entrou com um recurso lá no plenário do KUBR. A pessoa que acusou, que ganhou o processo, né, teoricamente, ela não concordou com a admissibilidade desse recurso lá no plenário do KUBR. Então ela tem 30 dias para apresentar as suas contrarrazões. Mas então tá, o recurso chegou ao KUBR. Então o que acontece com ele agora? Quando ele chega no KUBR, ele é designado por um relator lá da Comissão de Ética e Disciplina do KUBR. E olha o que o artigo 56 do parágrafo 5 nos fala, ó. O prazo para a conclusão da apreciação do recurso pela Comissão de Ética e Disciplina do KUBR é de até 60 dias, contados da data da designação do relator, prorrogável por igual período, mediante justificativa apresentada pelo relator e aprovada pela Comissão de Ética. Então o relator, ele vai pegar o recurso, vai fazer um relatório e um voto fundamentado. E daí sim ele vai encaminhar ao plenário do KUBR. E olha então o que diz o artigo 60. O plenário do KUBR deverá julgar o recurso em processo ético-disciplinar no prazo de até 60 dias, contados da data do recebimento do relatório e voto fundamentado aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do KUBR, excluído o prazo regimental do pedido de vista. Uma informação que eu não falei antes, tá? Que eu esqueci. O relator ele vai emitir então o seu voto fundamentado e vai fazer o relatório e vai colocá-lo primeiro em julgamento para a Comissão de Ética e Disciplina do KUBR. Aprovado, né, o voto e o relatório, daí sim vai ser encaminhado ao plenário do KUBR, tá ok? Então depois que o plenário do KUBR decidiu, né, emitiu a sua opinião, daí não cabe mais recurso, essa decisão volta para o CAU do Estado, né, para ser executada. E a partir daí a gente passa a falar das sanções, que estão presentes lá no artigo 62. E quais são essas sanções ético-disciplinares, né? Advertência, suspensão entre 30 dias e 1 ano do exercício da atividade de arquitetura e urbanismo em todo o território nacional, cancelamento do registro e multa no valor entre 1 a 10 anuidades. A sanção de advertência será aplicada nas seguintes modalidades: advertência pública e advertência reservada. Não se esqueça disso, tá? Vamos falar agora de um assunto que as bancas adoram, que é a prescrição. Nós já falamos sobre isso lá na resolução 22, né? Vamos voltar a falar sobre isso. Temos 3 informações principais. Primeiro, a prescrição ocorre em 5 anos a contar da data do fato. Segundo, essa prescrição, ela também se dá se o processo ficar parado, sem julgamento, sem nenhuma atividade por mais de 3 anos. E terceiro, a citação feita ao acusado para apresentar a sua defesa interrompe o prazo prescricional e recomeça. Então, se a pessoa foi citada, 0 prazo e começa a contar tudo de novo. Essas são as 3 informações muito importantes sobre prescrição que você não pode deixar de saber para sua prova, tá?
E a última informação que nós vamos falar sobre a Resolução 143 é sobre a reabilitação. Lembra que eu falei lá do cancelamento do registro como uma das sanções? O cancelamento do registro é quando a pessoa não pode mais exercer a atividade de arquitetura e urbanismo, ela perde o seu registro definitivamente. Mas a Resolução 143 ela prevê a reabilitação. Olha o que diz lá o artigo 117, ó. O arquiteto urbanista que tenha sofrido sanção ético-disciplinar de cancelamento do registro poderá pedir a reabilitação 3 anos após iniciado o seu cumprimento. E daí tem as condições para que ele consiga atender essa reabilitação, tá? Mas então, se tiver alguma questão de prova falando em que em nenhum caso a pessoa que teve o seu registro cancelado pode adquirir o registro novamente, isso é mentira, porque nós temos a reabilitação, tá ok? E agora vamos resolver algumas questões de prova sobre isso. A sanção ético-disciplinar, que consiste em repreensão por infração ético-disciplinar considerada conduta ofensiva à reputação profissional, cuja gravidade prescinde de torná-la de conhecimento público, é denominada advertência reservada, suspensão pública, advertência pública ou cancelamento do registro. Ó, aqui para você matar a questão, prescinde, ou seja, não é necessário, abre mão. E nesse caso é advertência reservada. Lembra que nós temos dois tipos de advertência, a reservada e a pública. A reservada é quando assim, a infração foi grave, mas não foi tão grave a ponto de torná-la de conhecimento de todos. Então, chama a pessoa lá, o arquiteto, para conversar, ele assina uma advertência, mas ela é reservada. Agora, quando é pública, é mais sério o negócio, entendeu? Então, essa é a diferença. Então, aqui o gabarito é a letra A. Próxima questão. Em processo ético disciplinar, as partes poderão apresentar rol de testemunhas no prazo de até 10 dias, lembra? Antes da audiência de instrução e julgamento. Então, 10 dias para apresentar o rol de testemunhas. As partes serão intimadas em até 15 dias, mas elas têm 10 dias antes da audiência de instrução e julgamento para apresentar o rol de testemunhas. E essas testemunhas serão intimadas com antecedência mínima de 3 dias, lembra? Próxima. Não acatada a denúncia pela Comissão de Ética e Disciplina, caberá recurso ao plenário do CAU-UF no prazo de 10 dias, letra C. E agora nós vamos falar da nossa última resolução desse edital, né? Que é a resolução 154, que fala das sanções éticas para as empresas. Essa não é uma resolução muito cobrada e ela só tem uma página, então eu te aconselho a ler essa resolução várias vezes, porque não dá para perder uma questão de prova de uma resolução que só tem uma página, não é mesmo? Então vamos ver o que é mais cobrado sobre isso, tá? Eu quero trazer aqui para vocês as circunstâncias agravantes lá do artigo 2º, que elas complementam a resolução 143, ó. Para os fins dessa resolução, são circunstâncias agravantes: danos temporários à integridade física, danos permanentes à integridade física, causa-mortes, dano material reversível, dano material irreversível, dano reversível ao meio ambiente natural e construído e dano irreversível ao meio ambiente natural e construído. Como eu já disse, essa é uma resolução que não é tão cobrada em prova, então não dá para perder uma questão de prova sobre isso, porque realmente só tem uma página, tá? Vamos resolver uma questão só para fixar melhor o conteúdo, tá? A Resolução 154 aprovou a regulamentação da aplicação de sanções de natureza ético-disciplinar à sociedade de prestação de serviços com atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo. Com relação a esse normativo, assinale a alternativa correta. A. A responsabilização da sociedade de prestação de serviços com atuação nos campos de arquitetura e do urbanismo será cabível apenas se houver a constatação de prejuízo ao meio ambiente natural. Não. B. Os arquitetos que possuam responsabilidade técnica direta com a atividade que incorre em indícios de falta de ética deverão ser, juntamente com a pessoa jurídica, denunciados, processados e julgados em coautoria de infração ético-disciplinar. Muito bem, esse é o nosso gabarito, né? Vamos ver as outras, ó. O dano material reversível é uma circunstância atenuante da responsabilização das sociedades. Não, é uma circunstância agravante. D. O dano irreversível ao meio ambiente natural e construído causado por sociedades de prestação de serviços
Com atuação nos campos de arquitetura e do urbanismo, implica o encerramento das atividades da pessoa jurídica. Não, também não é assim. E aí, os sócios das sociedades de prestação de serviços com atuação nos campos de arquitetura e urbanismo que causarem dano ao patrimônio cultural não poderão ser responsabilizados se o dano causado for temporário. Nada disso, eles são responsabilizados sim. Então, o nosso gabarito é a letra B. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aos próximos vídeos dessa super revisão para o concurso do CAL Amapá e até o próximo vídeo.